Bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Kleber, sou sócio fundador da Brother Trader e vamos prosseguir com a nossa série de vídeos falando sobre o U-Cluster. Então já passamos por várias abas de configurações, né? Passamos pelos padrões, pelos clusters. O último vídeo, né, o vídeo número 5 foi sobre os perfis, né? Eles estão plotados na tela aqui. E hoje nós vamos começar a falar sobre indicadores, né? Então, hoje o vídeo vai ser sobre indicadores. Então tem uma série de indicadores aqui no U-Cluster. Eu pretendo fazer uns 2 ou 3 vídeos, né, para falar de todos, para não ficar um vídeo cansativo muito longo. Esse primeiro vídeo aqui falando de indicadores, a gente vai falar sobre os indicadores de histograma, de volume e de delta, né, que ficam aqui na parte inferior do nosso gráfico, né? Então, sem mais delongas, vamos começar para o conteúdo, né? Então, vou voltar aqui, né? Então a gente vai aqui na nossa engrenagem. Então tem a aba de opções aqui na horizontal em cima, né? Já passamos por 3, né? Passamos por 3. E a quarta de indicadores. Nós vamos abrir aqui as opções dos indicadores, né, que nós temos. E o primeiro, né, da lista é volume barra delta, né? É só clicar, selecionar ele e vir adicionar um novo indicador. Então, esse indicador ele vai plotar histogramas de volume, né, ou de delta, dependendo do que nós escolhermos aqui. Então, tem a seleção aqui tanto de volume quanto de delta. Dá para colocar um indicador mostrando as duas funções, mas eu particularmente acho meio confuso, eu prefiro ficar com 2 indicadores na tela, né? Então eu vou desmarcar o delta aqui por enquanto, porque nós vamos configurar o volume. Então, com aquele mesmo princípio que a gente configurou os clusters, né, o heatmap de cores que nós vamos usar, a gente vai começar, né, com uma cor bem clarinha, né? Simbolizar os menores volumes, né? Tanto aqui os gerados por agressões vendedoras, quanto os gerados por agressões compradoras. E como eu tenho o hábito de usar tudo que é sobre volume, né, a cor vermelha e verde, eu vou seguir o mesmo princípio para o indicador de volume em histograma. Eu vou dar um OK aqui, a gente vai inserir alguns filtros aqui, mas antes de nós inserirmos os filtros, eu vou abrir o indicador aqui embaixo para a gente começar a ter ideia do que vai ser esse nosso indicador. Então legal, para montar esse indicador de volume, a gente vai selecionar a aba volume. Esse separado aqui, depois que ele estiver na tela eu vou mostrar qual que é a finalidade dele, mas por enquanto eu vou deixar desmarcado. O delta nós não vamos marcar, porque a gente está plotando um indicador de volume. Então o valor mínimo exibido é de acordo com a escala, né, de texto, tanto que o texto está branco aqui. Eu não vou usar essa função, né, aqui nesse indicador. E como é que a gente vai visualizar ele? No gráfico por tabela ou barra gráfico, né? Então barra gráfico a gente vai ficar com um novo indicador. Se a gente selecionar a tabela, ele só vai mostrar os valores aqui e o heatmap de cor, mas os histogramas serão todos do mesmo tamanho, né? Eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos inserir o indicador aqui, ó. Então tá vendo que ele já está plotado aqui embaixo no nosso gráfico, né? E se a gente clicar em cima dele de novo, a gente volta para a explicação. Então vamos colocar a tabela só para vocês verem, né, o que eu estou falando. Ele vai ficar só uma tabelinha, os histogramas vão ficar todos do mesmo tamanho. E se colocar no gráfico, ele vai ficar independente aqui de ser um indicador plotado, ele vai ficar plotado no gráfico mesmo, né? Então eu vou deixar ele na primeira opção, eu prefiro porque eu consigo controlar a altura dos histogramas aqui, clicando na linha do separador e arrastando. Se deixar esse no gráfico eu não tenho essa opção, então eu vou deixar barra gráfico aqui. Então legal, ele vai ficar aqui. O que eu acabei de dizer, deixa eu dar um OK aqui. Eu acabei de dizer isso aqui, ó. A gente tem essa linha preta do separador. Então se você clicar e arrastar ele para cima, ele vai ficar com uma representação um pouco maior. Clicar e arrastar para baixo, vai ficar com a representação menor. Eu acho interessante essa função por conta do tamanho da tela de vocês, né? Se vocês tiverem uma tela
limitada em relação à altura, né? Então você consegue controlar a altura desses histogramas aqui de volume. Então por isso que eu deixei naquela opção barra, né? Barra gráfico, essa daqui, ó. Então bacana, a gente já tem o nosso indicador de volume plotado aqui, já da forma que ele está aqui já é muito efetiva a leitura, né? A gente consegue saber quais os boxes, né, de Renko, no caso aqui que a gente selecionou, né, tem um volume maior ou um volume menor, mas para isso ficar mais visual ainda, a gente consegue adicionar filtros, né? Como nós adicionamos filtros aqui nos clusters, dá para a gente fazer um heatmap com filtro aqui também nos indicadores de volume, né? Então, os valores que eu vou escolher aqui, esse ativo, né, como desde o começo dessa série de vídeos eu estou usando o mini índice, estou usando o mini índice para exemplo, né? Então os valores de volume para o mini índice obviamente para outro ativo vão ser valores diferentes, né? Então se por um exemplo você quiser configurar um mini dólar, né, já com o conhecimento da plataforma que vocês estão adquirindo com esses vídeos, só para ficar aqui registrado, os valores de volume, de saldo delta, né, são todos diferentes de acordo com cada ativo. Então eu vou fazer um heatmap aqui rápido aqui, né, uma configuração rápida de heatmap, para ficar ainda mais visual a nossa leitura aqui dos nossos histogramas. Então, como eu disse, né, tudo que eu uso para volume é vermelho e verde, né? Então vou pegar um verde aqui. E os valores, vocês dão licença que eu vou pegar minha colinha aqui, a partir de 40 mil de volume, né? Então vou fazer um filtro aqui com 40 mil. E eu vou usar, né, uma cor um pouco mais escura, que é o que eu determinei aqui em cima, que o que vai ser abaixo de 40 mil, vai representar por essas duas cores aqui com um tom bem mais claro. Então aqui eu vou pegar o mesmo vermelho, né, e vou tirar um pouco da intensidade da cor aqui, deixando, né, um heatmap aqui, essa cor um pouco mais escura que a anterior. Dou um OK, o verde eu vou fazer a mesma coisa, tirar um pouco da intensidade da cor, né, que ela veio padrão, mas que ainda ela seja mais intensa que a anterior aqui. Então creio que aqui vai ficar legal. Então eu vou dar um OK só para vocês verem já a diferença. Opa, eu selecionei o separado lá, eu falei que eu não ia usar essa função por enquanto. Então eu dei um OK, ó. Então tudo que superar 40 mil vai ficar com a cor um pouquinho mais destacada aqui. Mas como esse é apenas o primeiro filtro, né, vamos ter 4 filtros. Então vamos lá de novo, né, selecionar nosso indicador. Vamos inserir mais um filtro, inserir o valor. Próximo valor 65 mil. E aí, opa lá, aquele bugzinho de sempre. É só ter um pouquinho de paciência, digitar de novo ele fica. Então a mesma coisa, né? Ele vai vir já marcado a cor anterior aqui do que a gente fez no 40 mil. É só escurecer um pouquinho mais aqui a cor, a intensidade, e fazer a mesma coisa com o verde. Escurece um pouco mais. Esse vermelho aqui acho que eu vou escurecer um pouquinho mais. Aí, acho que agora ficou legal. Vamos dar um OK. Eu marquei o separado de novo. Ele está marcando automático. Legal, já começou dar uma diferença, tá vendo? Esse aqui, ó, 48 mil, esse 69 mil, né? E tudo que for abaixo de 40 vai ficar com uma cor distinta, né? Então vamos lá, continuar inserindo aqui os nossos valores, né? O próximo é 90 mil. E aí, só seguir o mesmo raciocínio, é só escurecendo um pouquinho mais a cor aqui. E por fim, 115 mil. O 115 mil eu vou usar uma cor bem mais escura. Já se aproximando lá do nosso preto, que vai ficar um vinho bem escuro, e o verde vai ficar um verdão bem escuro. Então, e tem esse gradiente linear que acho que eu não comentei nos outros exemplos, né? Aqui ele vai ficar trocando de cor, como é que eu vou explicar? Bem seco, né? De uma cor para outra. Se você colocar um gradiente linear,
Tá vendo que tem um intervalo do 115 mil por 90, por 65 mil por 40? Ele vai suavizar essa mudança de cores, né? Vamos selecionar ele aqui e vamos dar um OK. Não sei porque ele está insistindo em marcar o separado aqui, a hora que eu dou OK. A gente vai dar um OK aqui, ó, e vamos rodando a nossa escala, tá vendo? Ó? 119 mil, já ficou com aquela cor mais forte que eu tinha selecionado. Então aqui vai ficar dessa forma, ó, fica um heatmap, né? Fica bem visual. Às vezes a gente está um pouco distraído, tal. Quando a gente vê uma cor dessa intensa no gráfico, a gente já sabe que é um box de grande volume, né? E aí dentro da teoria do volume, né, dos estudos sobre volume, a gente pode fazer a nossa análise. Vamos pegar um volume com um box com volume considerável aqui. Ver se a gente acha um aqui acima de 115 mil, né? Que foi o máximo do nosso filtro lá. Aqui, ó, 115.600, né? Então, cliquei a tecla X para colocar a cruzinha para a gente determinar exatamente o box que foi determinado. Vamos fazer uma marcação aqui nele, só para ver como é que o preço se comporta após, né, essa marcação, que nós identificamos que esse é um box de grande volume, né? Então aqui já teve um teste, um falso rompimento, já com uma divergência considerada, 7.500, respeitou a região e não rompeu. Mais um teste com divergência na região, né? Como eu disse, eu sou um trader que prefiro mais fazer operações de scalp, né? Então eu tenho pontos específicos no gráfico para fazer minhas entradas, tomar risco, posicionar stop. Então aqui é mais um desses pontos que a gente costuma tomar risco, né? Então tomei risco aqui, posicionei meu stop logo atrás aqui, ó. Operação realizada com sucesso. E o preço respeitando lá até o presente momento, ó. Mais um teste naquela região daquele mesmo volume, ó. E é o preço respeitando, né, as marcações que eu fiz aqui. Vamos tirar o zoom do gráfico aqui só para a gente conseguir interpretar de uma forma melhor. Qual foi o box que a gente marcou, né? Lembra? Vocês lembram? Então foi desse histograma grandão aqui. Eu fiz a marcação dele, lembra? Teve o primeiro falso rompimento, o primeiro teste respeitando, o segundo teste. E olha só que operaçãozinha, hein? Então, se a gente souber determinar os boxes relevantes, né, de volume, de saldo delta, né, tiver uma leitura bem pontual, olha só quão assertivo se tornam as operações, né? Tomaria risco aqui com stop logo atrás, ó, teste perfeito na região. Temos aqui mais um box aqui de volume, vamos marcar também ele para ver como é que o preço se comporta lá na frente. Lembra que eu falei das formas de marcação no começo? Eu vou fazer uma marcação aqui diferente, de retângulo, né? Só para a gente recapitular. Então a gente faz um retângulo, clica aqui em cima da linha, entra na propriedade dele e coloca raio direito, né? Então a gente tem uma marcação para a direita. Olha lá mais uma operação em cima de box de volume. Mais uma operação, duas operações. E o dia terminou exatamente em cima dessas marcações, né? Então temos outros boxes aqui relevantes de volume, né? Temos esse aqui, poderíamos deixar marcado, mas só que a intenção do vídeo aqui é ensinar vocês a configurar, né? Mas vamos chegar na parte do operacional ainda, né? Então, mas é só para mostrar aqui, aproveitando a oportunidade que eu estou tendo de mostrar a efetividade, né, dessa ferramenta, né? O poder que ela tem. E uma coisa que acho que eu não comentei, se vocês pegarem outras plataformas, né, e compararem a leitura de volume, né, nós vamos já configurar agora já o indicador de saldo delta também dessa plataforma. E se nós compararmos os indicadores de volume de saldo delta e os demais com outras plataformas, por exemplo a do Profit, né, não estou falando mal do Profit, é uma plataforma que eu uso todo dia, gosto bastante da plataforma, tenho leituras que eu só consigo por ela, né, e então não é que eu estou falando mal, mas é que esses indicadores de volume de saldo delta do Yield Cluster, a precisão, né, a forma que eles mensuram os dados, né, para a leitura, são muito mais precisos, né? Então, se você for fazer alguma marcação de volume de saldo delta, procure, né, marcar por essa plataforma, por esse indicador.
eu creio que a precisão, né, das marcações vão ser muito maiores aqui fazendo pelo nosso View Cluster, né? Então, como um exemplo que eu acabei de dar aqui, ó, né, fazendo essas marcações com vocês aqui, já nos mostrou, né, o tamanho, o quão efetivo é, né, e quão preciso também são essas marcações. Deixa eu remover essas linhas que eu tinha plotado aqui, que eu vou plotá-la em forma de retângulo aqui. Então é só vir clicar aqui que ele vai estender. E olha lá a marcação aqui. Primeiro teste com rompimentozinho falso, segundo teste preciso, o terceiro teste preciso. E olha quantos pontos deu essa operação, né? Operação maravilhosa aqui. Saiu dos 120.240, veio nos 119.075. Então, operação de mais de 1.100 pontos aqui, ó. E com um risco mínimo, né? Risco muito pequeno. E isso aí somente com esse indicador de volume que eu acabei de plotar aqui, né? Acabei de configurar para vocês. Então nós temos os indicadores de volume aqui. Por isso que eu comentei da comparação. Eu faço constantemente essa comparação, né? Como eu comentei em vídeos anteriores. Eu opero com as duas plataformas abertas. As minhas ordens eu envio pelo Profit, né? Mas a minha análise, boa parte da minha análise, né, grande parte da minha análise eu faço aqui pelo View Cluster. Então eu analiso o volume, analiso o saldo delta, regiões de profile, né, que foi o tema do último vídeo, né, do vídeo número 5. Então regiões de profile, indicadores de volume, indicadores de delta, a precisão aqui pelo View Cluster é absurdamente maior, né, então não tem nem como a gente deixar de comentar isso com vocês, né? Que o nosso intuito com essa série de vídeos é transmitir conhecimento, informação e informação relevante, né? De coisas que funcionam. Então eu não poderia deixar de comentar isso aqui nesse vídeo. Então legal, plotamos o nosso indicador de volume, né? Vamos tirar o zoom, né? Vamos dar um zoom no gráfico aqui, voltar lá para nossas marcações de nossa leitura de cluster e vamos plotar o indicador agora de saldo delta, né? E mais uma comparação com o Profit. O Profit não existe nenhum indicador de saldo delta, né? Tem alguns, né? Tem um nativo do Profit, mas a precisão dele é péssima. O que ele dá para você, a leitura que ele dá para você de saldo delta lá, é absurdamente incomparável com esse que eu vou acabar de configurar aqui com vocês. Então não tem como comparar. Então, para configurar esse indicador, deixa eu remover esses objetos que eu coloquei aqui, né? Então, removidos os objetos, voltando para indicadores, o princípio é o mesmo, né? Adicionar indicador, né? E na aba indicadores, adicionar indicador, volume barra delta, é o mesmo que a gente plotou de volume, clica em adicionar, só que agora ao invés de a gente deixar o volume selecionado, nós vamos selecionar delta, né? Vamos selecionar delta e aí eu vou usar as cores que eu costumo usar no delta, né? Que é o fúcsia e o azul. Então, eu vou usar as duas cores que eu costumo usar para delta, né? Como eu comentei anteriormente, volume eu uso verde e vermelho, delta eu uso fúcsia e azul. Então legal, vou dar um ok aqui, mas depois a gente vai voltar para fazer os filtros, né? Só para a gente ter noção do indicador, como é que ele fica. Então pronto, ó. Vou deixar ele bem alto aqui para ficar bem visual. Então aqui nós temos indicador de volume e em cima nós temos indicador de saldo delta, né? Ele vai plotar o valor do saldo delta aqui, né? Como eu comentei anteriormente, o que é o saldo delta, né? O saldo delta é a diferença de agressões vendedoras versus agressões compradoras, né? Então, quando ele atingir, né? Quando ele atingir não, né? O saldo vai ser mostrado aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, nós tivemos, não dá para saber o quanto que teve de agressão compradora ou o quanto de agressão vendedora nós tivemos aqui nesse histograma, mas a informação precisa que ele está me dando é aqui, ó. Eu tive um saldo delta comprador de 10.000,1K, né? Então foram 10.100 agressões compradoras a mais
do que as vendedoras. O que isso quer dizer? Né? O saldo foi de 10 mil. Então eu posso ter tido aqui, um exemplo aqui, 1.000 agressões vendedoras versus 11.100 compradoras. Isso já vai dar um saldo de 10 mil. Ou eu posso ter tido 100.000 agressões vendedoras aqui nesse box versus 110 e 100 compradoras. Então o saldo vai ser o mesmo de 10.100. Então aqui não está mostrando a quantidade de agressão que teve. Está mostrando o saldo, né? O saldo dessa briga, né? Eu digo briga porque agressão compradora versus vendedora, né? Não deixa de ser uma briga, não deixa de ser uma troca de lotes. Então eu sei aqui exatamente o saldo dessa briga. Então quem ganhou a briga e por quanto foi ganha essa briga, né? Então eu sei que o comprador ganhou por 10.100 lotes aqui, né? A briga desse box aqui, ó, que a gente determinou. Então, né? O box é referente a esse histograma. E o volume desse box? O volume desse box foi de 28.000,4, né? Então ele teve um volume de 28,4 e um saldo delta de 10, né? Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui. Vamos ver se vai ajudar na nossa leitura. O indicador de volume, eu tenho o texto aqui como branco, né? Vamos colocar ele preto. Vamos ver se fica mais visual. Opa, parece que melhorou, né? Aqui, ó. Como as cores estavam clarinhas, né? Então 28,4 aqui, ó, né, foi o volume desse box. E 10,1 foi o saldo delta desse box, saldo delta comprador. Então legal, nós temos os dois indicadores aqui plotados na tela. Quando nós chegarmos nos vídeos falando de estratégia de leitura, vocês vão notar que a informação do saldo delta versus o volume em determinadas regiões, né, se for seguido de divergências, isso vai dar, né, uma leitura fantástica para nós, principalmente para pegar aquela inversão de fluxo, né, a inversão de movimento, né, quando o fluxo está invertendo. Então esses dois indicadores aqui serão essenciais para esse tipo de análise, né. Então vamos lá configurar o heatmap também aqui do nosso indicador de saldo delta, né. Então, para a gente voltar nele, né, a gente volta aqui na aba indicadores. A primeira opção que a gente plotou foi a de volume. O que a gente vai fazer, as alterações são os de delta, né, ou de delta. E aí o princípio é o mesmo. Como eu vou deixar a partir de 1K e meio aqui, né, os filtros aqui, deixa eu só pegar na minha colinha. Vou ter que abrir minha colinha aqui para saber qual que foi o filtro que eu coloquei aqui. Vamos ver. Legal, são 3 níveis de filtro, né? Que nós vamos usar aqui. Deixa eu colocar minha colinha na tela para vocês verem o que eu estou falando. Então tem essa colinha aqui, né, de um teste que eu fiz anteriormente. E eu vou usar ela como referência. Então, como são 3 níveis, né? O primeiro nível vai ser baixo, então eu vou usar o mesmo princípio. Vou colocar uma cor mais clara aqui, né, de fúcsia, né, de saldo delta vendedor, e o mesmo eu vou fazer aqui com o comprador. Deixar um azul bem clarinho. Então legal. Der ok, já vai mudar a cor aqui, tá vendo? Mudou as cores, e aí a gente volta aqui dentro e vamos começar a inserir, né, adicionar os filtros. Então o primeiro filtro, eu vou colocar um valor de 10.000. Então, olha lá, aquele bugzinho de sempre. É só selecionar de novo, digitar, pronto. Aí, o que nós vamos fazer, né? Colocar o fúcsia, né, que é a nossa cor base para delta, e vamos tirar um pouco a intensidade dele. Ele tem que ficar mais escuro que o anterior. Então vamos usar um fúcsia aqui, ó. Acho que aqui já está legal. E o azul, o mesmo princípio, né? Então se a gente configurou esse azul aqui, então a gente vai ter que colocar um azul um pouquinho mais escuro aqui, né, para simbolizar o nosso 10.000. Próximo filtro. Eu não consigo decorar, lá vou na colinha. 15.000. Então é 15.000. E aí, usando o mesmo princípio, né, usar uma cor um pouco mais escura aqui. O azul faremos a mesma coisa. Um azul um pouco mais forte. E por fim, o nosso delta de 17.000. E aí a gente vai lá perto do preto, né? Uma cor bem escura. O azul a mesma coisa.
Então dá para a gente usar o gradiente linear também, para não ficar uma troca brusca de cor, né? Ele vai suavizando essas trocas. Ou para quem achar que fica mais visual não usar o gradiente, é só desmarcar ele. Eu vou deixar marcado aqui só para a gente ter uma ideia. Então legal. Agora a gente consegue ver bem a diferença das cores, né? Quando ele rompe a barreira dos 10K, né? de saldo delta, ele vai ficar com azul mais forte. E ó, temos um exemplo aqui ó, de quando ele rompeu a barreira dos 15K, né? Então ficou bem intensa a cor aqui, né? Então só um spoilerzinho, né? Do que eu falei da estratégia, quando né, a gente está num topo, né? Não é o caso aqui agora. A gente está no meio de uma lateralização, né? Mas mesmo assim, topos e fundos dentro de um caixote, ó, saldo delta grande, né? Saldo delta comprador num topo muito grande com volume baixo aqui, ó, possível inversão de fluxo, né? Possível inversão de fluxo. Então ó, a gente teve um saldo delta grande aqui com volume baixo, perto de um topinho dentro da lateralização, o preço respira. Vamos ver se acontece a mesma coisa aqui ao contrário. Vamos ver se a gente pega aqui num fundo um saldo delta vendedor grande e volume pequeno aqui, ó, saldo delta grande aqui, ó, volume pequeno, né? Aí depois o saldo delta diminuiu, cresceu o volume, inverteu a pernada, né? Então para quem faz scalp isso aqui é uma maravilha. Mais um topinho aqui, ó, outro saldo delta grande, o volume veio numa descendente, né? O volume estava maior aqui nesse box, depois ele veio diminuindo bastante. Não é o ideal, né? Eu gosto de pegar operações aqui quando o volume está bem abaixo, aqui perto dos... E depende muito que o ativo é sazonal, né? Em determinados períodos ele tem maior volume, né? Digo em média. Em determinado período ele tem menor volume, né? Em outro período ele tem maior. Ele é sazonal. Tem época que tem mais players tomando risco, né? No mercado de renda variável, tem hora que o pessoal diminui o risco, então isso aí faz com que o volume altere. Então também isso tem que demandar nossa atenção para conseguir identificar isso daí e mudar o nosso heatmap aqui para a gente não ficar tão perdido. Os ativos não são fixos, eles não operam o tempo todo com a mesma quantidade de volume. Então isso aí também é um ponto a ser observado pelos operadores, né? Então mais um exemplo aqui, ó, saldo delta grande num topinho aqui, ó, volume descendente, o ativo, né, a pernada reverteu, aqui vem uma pernadinha de alta, fez uma pernada de baixa. Então são muitos exemplos, ó. Vamos ver aqui se a gente pega um saldo delta vendedor grande com um volume pequeno. Saldo delta começou a crescer no final da pernada aqui, ó, saldo delta grande, o volume não tão grande, né? E aí a pernada reverteu. Seguido de uma divergência, né? Tinha começado as divergências aqui, ó. Saldo delta vendedor, o box fechando de alta, né? Clara divergência de delta. E o nosso Yield Cluster te dá essa informação através desses quadradinhos que a gente configurou nos vídeos anteriores, né? Acho que vocês lembram. Então, ó, a divergência configurada ele te dá a informação de quanto foi essa divergência, né? Foi de 1,8K aqui. Porque o saldo delta desse box foi de 1,8K vendedor e mesmo assim o preço fechou de baixa. O que isso aqui pode nos simbolizar, né? Nos dizer, nos contar uma história? Porque mesmo com agressões vendedoras o box fechou de alta? Porque esse comprador pode estar calçando o preço aqui com ordens passivas, né? Lá o nosso bid, né? Colocando melhores ofertas de compra, renovando lotes aqui na região. Então, se teve uma renovação de lote aqui, o preço não consegue descer, por mais que o vendedor agrida, tenha um saldo vendedor aqui nesse box, de tantas renovações de lote que o comprador colocou aqui, o preço fechou, né, num box positivo. E já estava nos mostrando o final de pernada. Mais uma agressão grande aqui, ó, um volume não tão expressivo, fez esse rangezinho e estourou na alta. Então é uma das visões, né, mas a gente vai aprofundar mais isso aí na parte de estratégia. Mais um exemplo aqui, ó. Olha o tamanho do saldo delta, 20 mil de saldo delta, né, referente a esse box aqui, ó. E olha o voluminho lá embaixo, não chegou nem 40 mil, né. O que eu falei, saldo delta num topo muito grande, com volume pequeno, possível inversão de fluxo, né? E foi o que aconteceu aqui, ó, a inversão de fluxo. Logo em seguida, divergência, ó a divergência.
De quanto essa divergência? 7K e meio, uma divergência considerável, né? Agressões, saldo delta comprador e mesmo assim o box fecha de baixa. Por quê? Né, acontece isso? O vendedor está calçando esse preço aqui atrás com ordens passivas, né? Então ele vem renovando lotes aqui, ó, forçando esse preço descer, por mais que a agressão, o saldo delta seja comprador, ele está forçando passivamente aqui o preço, né? Então é uma absorção, né? Essa divergência aqui, ó, está simbolizando uma absorção. Já tinha ocorrido essa absorção compradora aqui, ó, uma agressão grande no topo, o preço não ticou acima mais. Então, se você não quer tomar risco nesse momento, depois de ver uma divergência dessa, toma risco aqui com stop atrás daqui, ó, atrás desse box aqui de grande delta com baixo volume, né? Então, o stop fica um pouquinho mais caro, mas você já esperou a pernada, né, startar uma pernada de baixa aqui, você não vai ficar caçando topo, né? Depois que tiver um pouco mais de experiência, dá pra gente caçar topo sim, né? Eu faço muitas operações dessa aqui. Quando eu pego um movimento desse aqui, ó, né, já estou acostumado, já estou habituado, já estou íntimo dessa leitura, então é mais fácil para a gente tomar risco num momento desse, né? Mas tem outros momentos aqui, ó. Depois deixou mais um momento aqui, ó, mais uma divergência aqui, ó, mais uma vez o saldo comprador e o box fechando de baixo. Toma risco aqui, ó, com stop aqui atrás. Então toma risco aqui, ó, stop atrás da divergência. Toma risco aqui com stop atrás desse saldo delta aqui, que não teve o poder de esticar mais o preço para cima. Então, as leituras são inúmeras através dessa ferramenta, né? Como eu estou falando aqui desde o começo, não é exagero, é uma ferramenta fantástica, fantástica. Para quem souber interpretar ela, souber configurar, chegar, né, num template como esse que eu estou configurando com vocês aqui. É claro que você pegar um template cru, ela não vai te dizer nada. Precisa desse conhecimento todo que eu estou passando para vocês de configuração, para a partir de configurar, chegar num template desse, começar a ter esse tipo de leitura, né? Ter essa visão, igual eu passei do exemplo aqui, ó, né? Grandes agressões, grande saldo delta com baixo volume, te conta uma história, né? Divergência conta outra história, né? Mais uma divergência aqui. Então a leitura vai gradativamente vai ficando mais precisa, né? Então a gente tem os pontos determinados no gráfico para a gente tomar risco, né? Qualquer momento que você vai tomar risco, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó. Nós temos uma região dessa daqui, ó. Você não pegou a venda lá em cima, e aí o preço está fazendo isso aqui. Como é que você vai tomar risco? Se o saldo delta não tem nada relevante, volume não tem nada relevante, né? Não tem nenhuma informação relevante aqui. Aliás, essas duas divergências aqui, né? Essas duas divergências também, depois teve uma terceira aqui. Mas não tem um saldo delta, não tem nada. O preço está lateral aqui, ó. Aqui você não toma risco. Espera um movimento mais claro. Espera uma absorção mais clara. Espera um start de movimento mais claro, né? E não tome risco em qualquer lugar. Então, quando eu falei, né, do quão eficiente essa ferramenta, né? Mas basta, para a gente ter essa leitura precisa, né, muito estudo, demanda um bom estudo dela, tanto de configuração quanto de interpretação, e esse é o meu papel, né, que eu estou aqui, né, gravando a série de vídeos, né, primeiramente nessa primeira fase, falando somente sobre configuração, e depois numa segunda fase nós falaremos sobre estratégias, né, e tomadas de decisão e onde, né, são os pontos que a gente pode tomar risco. Galera, eu vou finalizando por aqui para não ficar tão longo, né? Eu vou dividir essa parte de indicadores em umas 3, 4 partes, como ela é bem extensa, senão nós ficaremos com vídeos muito longos, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela atenção aí, pelo prestígio do canal, e até o próximo vídeo. Obrigado.